Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Wesley se apresentando como sempre. Vamos falar de um filme muito atual, ao meu ver. Ele ficou mais atual, o tempo fez bem a ele. Eu queria abordá-lo no Natal, mas não deu, por motivo outro não deu. E nesse período tão turbulento que nós passamos, é o filme, ao meu ver, perfeito para essa transição que nós estamos passando. Vamos falar dele, o famoso A Felicidade Não Se Compra. É um pôster belíssimo do James Stewart com a Donna Reed. Na contracapa nós temos o saudoso Rubens Evaldo Filho falando que é um dos filmes mais bonitos de todos os tempos. É um filme protegido pela Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. É um filme de domínio público. Domínio público, acho que ele ficou por um tempo. Acho que o copyright hoje em dia pertence à Paramount, não tenho certeza agora. Aqui é a capa do VHS importado. James Stewart tive que tirar na internet, pois eu não tenho o VHS. O VHS ele é uma versão colorida, se eu estou certo. E é de um diretor chamado Frank Capra. Como nós abordamos o James Stewart, é justo agora um dos maiores colaboradores do Frank Capra, do James Stewart no Reavaliando. O Frank Capra, ele era italiano, ele imigra muito cedo para os Estados Unidos. Eu tive o prazer de ver o primeiro curta dele no YouTube, que é um curta que ele mostra como os italianos, pelo menos um navio dele chegou nos Estados Unidos. Ele passou por muitas dificuldades nos Estados Unidos, mas ele ganha um concurso de poesia. Não sei se esses curtas, não, contos foram publicados. Ele vai aprender no ofício do cinema. Ele vai trabalhar com um comediante chamado Harry Langdon, que seria um dos homens fortes do cinema de comédia, porque tinha o Buster Keaton, tinha o Charlie Chaplin, enfim. Era um cara que fazia muita bilheteria lá nos seus anos 20, acredito que até começo dos anos 30. Enfim. E o Frank Capra me surpreende até hoje que ele não tem mostra. Já fazem 30 anos que ele faleceu e ninguém no Brasil, talvez tenha algum edital, talvez alguém... vamos fazer uma mostra aí sobre o Frank Capra. Mas até agora, nada. E o Frank Capra, seus primeiros filmes, eram muito bem sucedidos. Ele era o diretor mais comercial que tinha. Ele dava uma bilheteria muito boa antes do Hitchcock. E seus filmes abordavam, que é antes do Código Reis. Código Reis é um código que ferrou com a censura americana. Ele abordava drogas, pessoas comuns sendo exploradas pelos mais ricos, prostituição, gangsters, o sistema político. Isso era uma coisa que me fascina e me fascina até hoje no Frank Capra. Infelizmente eu tenho pouca coisa do Frank Capra. Frank Capra eu tenho Aconteceu à Meia-Noite, que é um filme que o vendedor me passou, ele nem sabia a importância. O Clark Gable interpreta um repórter que vai viver com diferenças com essa moça mimada. Mostra a diferença de classes, é muito legal. Essa cenoura na boca do Clark Gable. Clark Gable é o cara que vai influenciar a criação do Clark Kent. O nome Clark Kent são de dois atores, do Clark Gable e do Kent Taylor, que é um ator da época também. Essa cenoura vai influenciar o Pernalonga. É daqui que os criadores dos Looney Tunes têm a ideia de pôr a cenoura na boca do Pernalonga. Mas enfim. E tem o último chá do General Yen. Esse aqui já é piratão. Tive que pegar esse piratão, não teve jeito. Eu achei no seba, vou pegar. Sobre um general mega ditador que se apaixona por uma americana e mostra a diferença de cultura, de classes. Na época era um escândalo abordar sexo entre duas raças diferentes. Era um escândalo, vocês podem até achar que não, mas era um escândalo naquele período. A Felicidade Não Se Compra é baseada em um conto que nunca foi publicado no Brasil. Mostra a saga do George Bale, interpretado pelo James Stewart. O George Bale é um cara muito simples, muito honesto. Ele, há muitos anos, ele tenta sair da sua cidade interiorana. Porque quem mora em cidade interiorana vai ter pouco acesso à cultura, à literatura, a opções políticas, a opções de emprego. Isso tudo vai ficar muito limitado. E o George Bailey, ele sempre vai ajudando a sua cidadezinha. Ele sofre um acidente no ouvido, de um ouvido ele não escuta muito bem. Isso aí tudo é bem abordado pelo Frank Capra. Já mostra a sua paixão desde pequeno pela sua esposa, interpretada pela Donna Reed. A Violet, que é uma moça que flerta com ele. Ela flerta com vários homens, mas a gente não. O Frank Capra mostra sim essa ousadia que já tinha no filme dele. E
O pai dele, do George Bale, trabalha numa firma de empréstimos. É a única empresa que não é dominada pelo Sr. Porter. O Sr. Porter, que é interpretado pelo Lionel Barrymore, que é parente da Drew Barrymore, ele seria o Vincent Price. O Vincent Price foi cotado para fazer esse personagem. Ele é baseado no Sr. Scrooge, da Conto de Natal do Charles Dickens. Ele domina toda a cidade, ele privatiza a cidade, ele terceiriza a cidade, ele quer que as pessoas morem em favelas. Ele não liga se as pessoas tenham água encanada, vaso sanitário. Ele, sabe, as pessoas comem migalhas se depender dele. As pessoas, ele quer que as pessoas morem em favelas. E até alguns amigos meus não entendem isso. Não pode ser tudo privado, não pode ser tudo terceirizado. Tem que ter, mas não em excesso. O Estado também tem que oferecer essas coisas. Esse filme, no período, ele foi proibido. Não é que ele foi proibido. O FBI queria proibi-lo, que ele achou uma propaganda comunista. Mas aí os caras, não, o filme vai ser exibido, ele não pode ser proibido de jeito nenhum. Isso é interessante a gente ver o pensamento da época da galera, né? Da turma. Mas enfim. E o George Bale, ele vai ficar um homem adulto, ele vai se educar na mesa. Talvez aí as pessoas considerem uma coisa ofensiva hoje em dia, que mostra a empregada negra, ela serve na família desde cedo, mas ela também fofoca muito, dá pra perceber isso. E a fofoca vem de qualquer, não tem disso, qualquer cor é fofoqueiro, isso aí não tem nada a ver. Mas enfim, e ele vai conversando com o pai dele, que o pai do Capra, ele morreu em um acidente numa fábrica. Isso é uma coisa, né? A gente percebe que ficou no cinema do Capra isso aí. E ele fala pro pai, pai, eu não me identifico nessa cidade, eu tenho que ir para fora, eu tenho que pesquisar. E o pai fala, Jorge, você se educou, chegou a hora de você ir embora da cidade. Acredito que está no momento certo. E ele tem um carinho muito grande pelo pai, pela mãe também, o irmão. Mas quando ele vai realmente sair da cidade, ele já se encontra com a antiga paixão dele, que é a Donna Reed, a personagem feita pela Donna Reed. Ela se tornou uma mulher lindíssima, ele não esperava isso. Aquela sequência da piscina onde eles vão cair, só quem viu o filme, tem um filme do Ed Murphy chamado O Grande Dave, que é um filme mega tosco do Ed Murphy. Ele vai ficar fascinado vendo esse filme, porque ele é um alienígena, né? Perdão. O Ed Murphy interpreta um alienígena nesse filme. Como é bonita a sequência quando ele encontra o Charleston, que é aquela dança dos anos 20, que ele vai dançando com a esposa. Nossa, isso é muito bacana. Até na cena, quando ele percebe que ama essa esposa, essa garota, que até então ele não tinha se declarado para ela. Isso é muito bacana, aquela cena é super verídica. Porque o James Stewart tinha voltado da guerra. Ele estava um pouco frio, porque ele não tinha mais atuado. Ele sai como general lá da Segunda Guerra. Ele já estava com outra pegada, mas enfim. Isso é muito bacana, até quando ele vai para o casamento. Quando ele pensa que finalmente vai deixar a cidade, aí ele é obrigado de novo a ajudar a cidadezinha. Porque o Sr. Porter quer dominar toda a cidade. O Sr. Porter, ele vai influenciar o De Volta para o Futuro parte 2. Aquele negócio do Biff, que o Biff constrói aquele universo alternativo, é da Felicidade Não Se Compra. O Sr. Porter, ele parece muito um cara tipo Lex Luthor, um certo empresário que virou presidente, já não é mais presidente, mas enfim. Ele vai muito naquela pegada, o Sr. Porter. E quando o pai do James Stewart falece, ele fala, ó, o seu pai, George, era um cara gente boa, mas não sabia nada de negócio, era um cara muito, sabe, muito mole. Nos negócios você não pode ser assim, você tem que ser, né, mão de ferro. E o George fica possesso, ele, não, meu pai era uma pessoa boa, ele sempre ajudou as pessoas, coisa que o senhor nunca fez. O senhor quer que as pessoas vivem em miséria. Pelo Senhor, não tinha nem banheiro na casa das pessoas mais humildes. Cara, isso é uma coisa muito bacana. Isso é uma coisa muito bacana. E é um filme que, a princípio, que ele é um filme de 1946. Perdão. Ele concorre a vários Oscars, mas não é bem de bilheteria. Eu não sei se pelo fato dele ser um filme que tem 2 horas e 10 de duração, se eu estou certo, e ele é um pouco mais pessimista no seu primeiro ato. O segundo ato... Não, o primeiro ato não é que ele é pessimista, ele está apresentando os personagens. Eu acho que o segundo ato dele é mais pessimista. O terceiro ato, ele fecha o filme, né? É mais otimista, mas enfim. Há uma certa hipoteca que o George Bale tem que apresentar ao banco. Ele não apresenta, porque quando você não apresenta uma dívida do banco,
você pode ser preso, a firma pode fechar. É uma coisa horrível que acontece. E ele culpa muito o tio dele. O tio dele, nos filmes do Capra, o Capra sempre colocava um corvo. Algum personagem tinha um corvo, porque corvo está associado com agouro, né? De tragédia, de coisa horrível. E não tem nada a ver. A pessoa pode criar o corvo também. É porque filme de terror e livros de terror tem isso. Mas enfim, é para dar mais aquele clima. E o tio do Porter não, do George Bale, é um homem que tem vários animais em casa, tem esse corvo. E como esse tio dele perdeu essa apólice, o George Bale vai ficar possesso, ele vai culpar o tio, ele vai ficar amargurado. O George Bale já está com vários filhos, ele tem dívidas a serem quitadas, isso vai deixando ele muito possesso. Ele vai para o bar, né? O que eu vou fazer? No dia seguinte eu vou ser preso. E ainda no dia de Natal, ele pensa no suicídio. Não vai restar outra alternativa a não ser o suicídio. Até que ele é resgatado pelo Anjo Clarence, que vai virar um personagem em um filme chamado Clarence, que eu acho que nunca foi exibido no Brasil. E o Clarence fala: você não pode se suicidar, você não pode fazer isso, essas pessoas dependem de você. E o George Bale não, eu não vou fazer a menor falta se eu nunca tiver nascido. Aí ele joga uma realidade alternativa onde o George Bale nunca nasceu. E você vai ver que as pessoas ficaram gananciosas, a esposa dele ficou uma mulher solteirona, o bar onde ele frequenta, o pessoal vira um inferninho. Ele trata o garçom, o bartender, fica um cara muito grosso. O pessoal não tem mais uma biblioteca direita, a esposa dele vai trabalhar na biblioteca, mas você vê que é uma coisa tem a biblioteca por ter. A gente percebe muito isso. O Sr. Porter, ele domina toda a cidade vai ficar totalmente terceirizada, privatizada, vai ter vários cabarés, boate, inferninho. Você vê que não tem mais lojas decentes, não tem mais, empregos para pessoas decentes. E é um filme que a gente vai ver a influência dele no De Volta para o Futuro, nos Gremlins. Um herói de brinquedo, Arnold Schwarzenegger, também bebe muito daquela fonte. E isso é super bonito no filme do Capra. E o Capra, ele vai mostrar para a gente como uma pessoa sozinha pode fazer essa diferença. Você pensa assim, mas se eu tivesse nascido, talvez isso nunca teria influenciado as outras pessoas. E o George Bale não, porque ele era o cara, que sempre vai confrontar o Sr. Porter. Ele sempre vai confrontar o Sr. Porter. E como não tinha mais esse protagonista, o antagonista tomou conta. Esse que foi o problema nesse futuro do Sr. Porter. E o irmão do George Bale também vai ser morto. Tem muito spoiler que eu estou falando aqui. A gente vê que até na guerra o George Bale vai influenciar. E é um filme que talvez nesse ponto ele caia, porque ele mostra lá a propaganda da guerra, o americano se empenhando na guerra, temos que lutar pelos Estados Unidos, temos que fazer esforços em casa, que é compreensível. É compreensível esse tipo de filme que foi feito no período, mas não é coisa que vai me afetar, essa propaganda americana do período. Isso não me afeta de jeito nenhum. E é um filme que você vai poder ver influências nos Tiny Toon. Tem um episódio lindíssimo dos Tiny Toon, que o Perninha também fala, e se eu nunca tivesse existido, como seriam os Tiny Toon? Aí na dublagem do Brasil, o Pluck Duck fala que se os Tiny Toon não existissem, ele ia ser personagem de anime. Ele já sabia o que ia ter a invasão dos animes, mas no inglês é outro sentido, não tem nada a ver. Tem um episódio do novo Batman, do Bruce W. Timm e do Paul Dini, que é o Natal do Coringa, que o Bruce Wayne e o Dick Grayson, antes do Dick Grayson ser o Robin, ele vai sim ver a Felicidade Nos Compra em VHS. E nos Estados Unidos, talvez eu tenha falado aqui, ele é um filme de domínio público. Não, ele é um filme que está no patrimônio da humanidade. Ele é um filme que deve passar de gerações para gerações. Ele é um filme que todo dia 24 de dezembro nos Estados Unidos ele é exibido. Eu fui vê-lo uma vez no SBT muito tarde, e era a versão colorida. E eu nem consegui ver todo porque era no domingo. Silvio Santos inventou aquele cinema de graça lá, mas é fraco demais. Ainda no domingo de... não dá. No domingo de madrugada que já é para segunda, né? Mas enfim. E o Capra, ele vai influenciar muito
o Rock, um lutador, quando o Stallone ganha, o filme ganha 3 Oscars, ele fala sim que tem uma influência do Frank Capra nesse filme, a gente pode perceber isso, a gente pode perceber muito isso. E quando o Spielberg ele vai iniciar um novo projeto, ele vê 4 filmes. Esses 4 filmes que ele vê, aí como Cidadão Kane também foi um fracasso. Cidadão Kane só vai ser reconhecido bem no futuro. E como o Spielberg ele vê 4 filmes para se inspirar em novos projetos, ele fala que é obrigatório. Ele vê A Felicidade Não Se Compra, Rastros de Ódio do John Wayne, que mostra o racismo que o branco tinha contra os indígenas. Uma professora me falou que não é certo falar índio, né? A gente tem... é o hábito que nós temos, né? Mas acho que indígenas, não sei se está certo também, né? Mas tribos, eu tenho que pesquisar muito isso, enfim. Os 7 Samurais, que é um filme de 4 horas, é um filme que eu curto bastante, mas o Spielberg vê toda vez, ele vê toda vez para se inspirar. E Lawrence da Arábia, que é o filme favorito do Steven Spielberg. Tem gente que não sabe. É o filme favorito do Steven Spielberg, é o Lawrence da Arábia, que tem muita influência no Indiana Jones. Tem gente que não pega isso. E, gente, é isso. Se você quiser ver um filme que fala sobre a esperança do ser humano, a desilusão, a importância de acreditar em si mesmo, que você deve acreditar em seus sonhos, que você também não deve endemonizar a política, que há pessoas sim que vão explorar, e até na parte técnica, é um filme que ele tem uma decupagem muito boa, ao meu ver, a fotografia muito boa, o som dele é muito lindo, até aquele final, que já foi bem satirizado, ele é lindo. E para deixar esse vídeo um pouco mais rico, ao meu ver, tem essa história dos X-Men, que é na número 37, Em Nome do Pai, que é do Ralph Macchio e do Scott Lobdell. O Ciclope vai no cinema e ele vai ver A Mulher Faz o Homem com James Stewart. Espero que vocês possam ver com a Jean Ertel. E o Ciclope começa a falar dos políticos, que todos os políticos são ruins. Eu fico pensando como é que a Marvel conseguiu esses direitos com a Columbia, que é um filme da Columbia. Olha o James Stewart nesse filme. Aí tem uma cena que a Jean Grey, ela tá conversando com o Ciclope e os caras falam para eles irem num motel, e lá não é lugar de ficar vendo esse tipo de filme. Aqui, ó. O Ciclope com a Jean Grey e o James Stewart bem no finalzinho. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês curtam. É só o que eu posso falar. A Felicidade Não Se Compra é um filme que eu colocava quando criança, eu gostava demais e gosto até hoje. Espero que vocês curtam. Me falem o que vocês acham aí do Frank Capra. Dê aquelas dicas, comentário e aquele joinha. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.